tá? Tá certo. De novo, né, a gente falou do No Prayer, que foi uma quebra aí de sequência da banda, e aqui nós temos uma quebra que foi drástica, né? Foi o lançamento do primeiro disco aí com Blaze Bayley e X Factor. Aqui também foi uma expectativa muito grande, né? Porque, poxa, substituir o Bruce Dickinson naquela época. O Blaze Bayley já tinha sido ventilado lá pela Rock Brigade, acho que para quem lembra, a Rock Brigade fez uma matéria colocando 3 vocalistas que poderiam ser os vocalistas do Iron Maiden. Ele colocou lá o Blaze Bayley falando do Opus Bane e ligando aquela questão do Opus Bane ter feito a turnê com o Iron, né, no ano anterior, nos anos anteriores, odiando, né, uma eventual volta dele, e o Michael Kiske, que eu, como fã lá de Halloween, fiquei assustado, né? Fiquei maluco, e ele, infelizmente, não foi o Kiske. Mas assim, esse disco aqui, ele sofre, né, por conta dessa quebra, e não só por conta disso, porque as músicas, elas são mais sombrias mesmo. Eu peguei uma época meio difícil ali da vida do Steve Harris, e ele acabou levando aquele momento dele pessoal pro disco. Então, além de ter a quebra do vocalista ali, que já é uma mudança drástica, teve uma quebra do estilo de música que foi colocado. Então, isso realmente causou bastante estranheza. Ele é um disco que, ao longo dos anos, foi ganhando corpo entre os fãs. Você vê em diversos lugares aí que as pessoas elogiando bastante esse disco hoje. Mas isso não aconteceu na época. E para quem era fã, como eu, nós ficávamos lá caçando coisas assim, falando, olha como isso aqui é legal, olha como isso aqui é legal, olha como isso aqui é legal, e deixando passar coisas que realmente a gente sabia que eram exageros, que hoje a gente pode falar, né? Como a introdução de Blood on the World's Hand, aquela introdução de baixo, com 1 minuto e quase 2 minutos de uma introdução de baixo, meio sem sentido total, né? Assim, tudo bem, faz uma introdução de baixo, diversas bandas já fizeram isso, mas não com quase 2 minutos de música, né? Eu tenho aqui essa versão em vinil, eu até tirei ele aqui, que é uma versão transparente, bastante procurada aí pelos fãs, né? E tem a versão, para finalizar, que é com o vinil preto, né? Que é a mesma capa, tudo, só é o vinil preto. Isso aí. Micael, por favor. Só antes de final, dá uma olhadinha no teu som, por favor. Tá dando uns cortezinhos assim, tá ficando meio difícil de entender o que tu fala às vezes. Se tu puder dar uma olhada, tá? Micael. Não, eu lembro bem, o Fernando citou da expectativa. Foi, eu acho que o primeiro disco do Iron que eu acompanhei quando lançaram, né? Eu lembro de tudo isso aí. O Fernando citou o Kiske, o Diano e o Blaze. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, surgiu a possibilidade de ser o André Matos também, né? Muito se falou que talvez o André Matos entrasse, mas acho que isso aí nunca chegou lá fora, foi criação aqui da Rock Brigade, talvez. E, cara, foi um disco quando saiu na época, eu achei muito estranho, por causa disso aí que o Fernando falou, dele ser um disco mais sombrio, dele ser um disco mais as melodias eram diferentes, as músicas mais longas, um pouco mais repetitivas. E comigo aconteceu exatamente o que o Fernando falou, cara. Na época eu não dei muita atenção, não gostei tanto, tava catando as coisas boas. E hoje em dia já é um disco que eu ouço com mais prazer, vamos dizer assim. Não é dos meus favoritos do Iron, longe disso, né? Mas é um disco que eu acho melhor do que muita coisa que veio depois dele, inclusive depois que o Bruce voltou pra banda, sabe? E eu sempre gostei de Man on the Edge, eu sempre gostei de Lord of the Flies, mas esse Man on the Edge, Lord of the Flies, mas esse disco pra mim é a faixa de abertura de Stand the Cross, né? Apesar de ser longa, apesar de ter partes repetitivas, é a música que eu mais gosto dele, sabe?
E fico feliz que depois o Bruce adotou ela e começou a cantar ao vivo, porque é uma música que merecia participar depois dos repertórios de shows da banda, como veio a participar, é o que eu mais gosto desse disco. E não é só o Fernando que tem bootlegs, né? Eu tenho The Last Fortunes, que é ao vivo em Tóquio, 96, né? Gravado numa turnê, também dá para ver que não é o show completo, é uma parte do show só, porque tem 9 músicas apenas, em 50 minutos, quer dizer, mas é um bootleg, né? E eu tenho um outro que vocês vão rir de novo, daqueles para rir, que é gravado em Buenos Aires, na Argentina, 31 de agosto de 96. Para começar, o disco chama Trooper, tem nada a ver com a turnê do... E aí na contracapa tem o Bruce Dickinson. Mas aí você vai ver a lista das músicas tem Man on the Edge, Lord of the Flies, Fortunes of War, Blood of the World's Child, não é Blood of the World's Hand, é Blood of the World's Child, acho que é a 4ª música ali, né? Tem The Aftermath, tem Sign of the Cross, então tem várias músicas do X Factor nesse bootleg, que obviamente é com o Blaze Bayley, apesar de não ter o Blaze Bayley em lugar nenhum, né? Não, bootleg, né? E outra coisa que eu queria citar é que o Iron, nessa época, ainda estava gravando coisas inéditas no lado B, que é uma tradição que depois a banda meio que abandonou. E desse disco aí tem uma música que ficou de fora, que é Judgment Day, que saiu como lado B do disco. E tem uma cover de My Generation do Who e uma cover de Dr. Doctor do UFO. E eu não tenho os singles, mas eles estão nessa coletâneazinha. Quando a gente falou do Somewhere in Time, eu mostrei a primeira parte das coletâneas, essa aqui é a segunda parte, Communication Breakdown. Então tem vários singles, vários lados B de discos do Iron. E aí essas 3 que eu falei são as que terminam o disco. Eu não sei se tem uma terceira parte depois da volta do Dickinson, mas eu tenho as 2 primeiras partes que vai até o X Factor exatamente. Só para citar vou mandar uma mensagem particular aí pra gente já fazer um negócio nesse disco aí, tá? Não, esse disco você acha relativamente fácil, cara. Você não precisa fazer negócio, não. Tu compra ele mais barato do que os que tu compra os teus bootleg, tu consegue achar ele, cara. Isso é tranquilinho. Ele tá na moda, é um bootleg que tá na moda atualmente. Depois te mando os links. Te passo o link depois. Tá bom. Eu vou pegar daqui. Fala, Fernando. Rapidinho. Uma coisa que a gente pode falar também é o estilo da capa, né? Eles usaram um estilo mais realista, com uma imagem do Ed menos desenho mesmo, né? Como se fosse uma foto mesmo. E eu lembro que na época, assim, nossa, essa capa, assim, é que eu peguei o vinil alguns anos depois, né? Na época eu já peguei direto em CD. E depois, quando você pega o vinil, e tem essa capa alternativa também, né? Que saiu em algum. Acho que no Japão saiu assim, né? Interna. Nossa, linda. Mas essa aqui chamou muita atenção na época, foi um choque. Eu tenho aqui, eu trouxe também aqui um single do Man of the Edge. E eu não citei também quando eu falei sobre Sign of the Cross, que realmente é a faixa do álbum mesmo. E que bom que o Bruce Dickinson elevou ela ainda hoje em dia. Eu vou pegar daqui, porque eu vou comentar um pouco sobre isso, e aí vocês podem ler a pergunta da nossa Camila Battery, que ela fez uma pergunta para nós aqui, então depois aí vocês podem ir pensando enquanto eu falo, né? E eu tenho o X Factor, né? Eu sou daqueles que vou totalmente contra a maré, eu acho um descasso. Eu coloco ele no meu top 5 do Iron, né? Então, eu daqui a pouco comento com ele. Só que eu fui buscar nos meus alfarrabos aqui, e eu tenho uma versão fotocópia, Fernando. Então, se eu tenho a fotocópia, provavelmente no canal deve ter o original. O texto que tu falou, Bruce Dickinson, O Fim de uma Era. E aí, já aqui embaixo está o Michael Kiske, o Paul Dayano e o Blaze, né? Com seus comentários. Mas, cara, eu tenho aqui que isso aqui é da Top Rock, não é da Rock Brigade, é da revista Top Rock. Porque aí, logo na sequência aqui, ele faz
Bruce fora do Iron, né? Foi um escândalo, assim. Aí, não me pergunta onde ficou alegrete, eu não sei porque que eu cortei a foto do Bruce e colei em cima do Xerox, aqui, da fotocópia, né? Mas tá aqui. Certamente no caráter original e a gente fazia isso, né? No caráter de debulhar as revistas, que era uma coisa atroz, né? Mas eu ainda tenho guardado. Mas tá aqui a prova do que tu falou, né? Sobre o X Factor, eu acho um baita disco, eu acho que, assim, o Iron caiu nas mãos do Steve Harris, se reinventaram, e aí criaram um Iron novo, que acabou se tornando repetitivo, baseado, eu acho esse disco muito baseado na música Fear of the Dark, e no disco Fear of the Dark também já vinha algumas demonstrações, mas esse fato de introduções longas, repetições diretas, não sei o quê, tudo que o Iron vem fazendo há 30 anos, talvez, né, aqui é consolidado, né. E aí, poxa, assim, vocês falaram tanto de Sign of the Cross, assim, poxa, eu gosto de Lord of Flies, Man on the Edge, Fortunes of War, o álbum começa muito bem. E aí ele encerra lá com The Unbeliever e The Edge of Darkness, que eu acho duas faixas sensacional. O único defeito dele é talvez ser um tanto quanto longo, né, 1h10 de disco, mas mesmo assim é um disco que, na época que eu peguei para ouvir, eu fui ouvir com o nariz torcido e o nariz foi se ajeitando aos poucos, assim. E hoje eu acho ele um baita disco. E aí eu tenho uma crítica para fazer para vocês, porque eu tenho certeza que vocês acham Sign of the Cross a melhor do disco porque o Bruce canta. E aí tudo bem, eu até acredito que as músicas dessa fase do Blaze que o Bruce canta realmente estão melhores na voz do Bruce, isso é inegável, né? E que bom que o Bruce ele absorve as músicas do Blaze, porque sendo o Bruce o vocalista do Iron, independente do Paul Dayano, ele poderia fazer que nem o Ozzy, eu não vou cantar as músicas do Dio e pronto, né? O que o Gillan fez, por exemplo, de cantar as músicas do Ozzy e cantar as músicas do Dio, né? Mas o Bruce faz isso aí e assume com uma naturalidade que parece que a música foi feita para ele. Mas eu tenho certeza que vocês só gostam de Sign of the Cross porque o Bruce botou ela. Se qualquer outra música que se destacasse mais na fase com o Bruce dos vocais aqui, até Looking for the Truth, que eu acho a mais fraquinha aqui, vocês vão dizer, Looking for the Truth é a melhor música do disco porque o Bruce canta ela. Então essa é a minha polêmica aí, agora quem é que quer debater aí? Eu discordo, tá? Sign of the Cross é boa mesmo, independente de quem tá cantando. Botar eu a cantar ela, capaz de ficar boa. E quem sabe a música não foi feita para ele mesmo, no momento anterior, e depois acabou sobrando ali, né? Não sei, né? E sobre essa questão da Camila aqui, qual seria o álbum conceitual da banda e por quê? Vou responder. Eu acho que o Iron Maiden ele sempre usou temas históricos assim nas suas músicas. Não necessariamente um disco conceitual, mas ele sempre usou a história aí para criar muitas músicas. Eu pensei, enquanto eu estava lendo a pergunta dela, eu pensei talvez no Império Romano, que eles ainda não abordaram, né? Alguma coisa assim, talvez no Império Romano. É impossível não pensar em álbum conceitual do Iron sem pensar em alguma coisa de história, porque o Dixon é formado em história, sempre falaram de história, mas eu já vi mais no século XX, né? Primeira Guerra ou Segunda Guerra, porque eles já falaram tanto de batalhas específicas, de fatos específicos das duas guerras, que eu acho que teria que ser alguma coisa, né, nessa linha, sabe? Talvez uma descrição da invasão da França, já que o Iron tem a Inglaterra e França tem essa relação, ou então, já que eles talvez provavelmente viveram a época dos bombardeios na Inglaterra na Segunda Guerra, né, de como era viver na Inglaterra sitiada, vamos dizer, pelos alemães. Para mim seria uma coisa ou da Primeira ou da Segunda Guerra, um álbum inteiro sobre isso, um personagem que se destacou, alguma coisa assim, talvez fictício. Mas é impossível não fugir do ramo da história, cara. Teria que ser alguma coisa ligada à história com H, não história com E, né? História com letras garrafais. O Michael vai entender. Eu estou aqui com a camiseta da Grécia, né? Então, certamente eu adoraria ver o Iron criando, já que ele criou Alexander the Great, fazer uma história da Ilíade, ou contar ali a invasão de Troia. Eu acho que ia ser bem interessante. E, Fernando, por favor, se tu puder repetir, porque ficou realmente, aqui a Camila tem razão, né? O teu som tá dando umas falhadinhas, né? É estranho, porque das outras vezes deu tudo certo, mas enfim.
O que eu disse é que, já que o Iron, como o Mikael falou, vai muito para a história, eu pensei no Império Romano, que o Iron ainda não participou, mas os gregos agora talvez seja até interessante. Imagina alguma coisa sobre a Ilíada, né? Ia ser bastante legal, né? E aí imagina, a turnê começa com Alexander the Great e os caras vão depois apresentando um novo disco na íntegra, assim, né? Contando toda a Ilíada. Bom, encerramos de Iron Maiden. Ufa! Não, temos 1h08, assim. Mikael, o próximo álbum, então, contigo aí, Freedom, Neil Young. Obrigado, Camila, pelos comentários. Obrigado. Tá aqui ele, Freedom. Eu falei já numa outra live, quando a gente citou o Ragged Glory, que é o disco que vem depois. O Freedom é um renascimento comercial e musical do Neil Young, né? Ele vinha dos anos 80 muito ruins, gravando pela Geffen, álbuns que, vamos ser honestos, são esquecíveis, né? E aí ele sai da Geffen, volta para Reprise Records, que foi a gravadora dele há muito tempo, e ele grava o This Note For You, que é um disco mais jazzístico, um pouco de blues e tal, não é um disco que empolgou muito. E aí ele monta uma banda, que não é o Crazy Horse, né? São vários músicos, e lança esse disco aqui no começo dos anos 90, que é um disco muito parecido com um dos mais famosos dele, que é o Rust Never Sleeps, né? Que depois originou o Live Rust. E é um disco que tem Rockin' in the Free World, abre o disco com uma versão acústica dela e encerra o disco com uma versão elétrica dela, com algumas pequenas mudanças na letra. E o lado A tem muita coisa acústica, embora tenha algumas coisas elétricas no meio, e o lado B é mais roqueiro, mais elétrico. Isso são duas características que tinha também no Rust Never Sleeps, então talvez seja por isso que muitos fãs, como eu, associam os dois discos, cara. E tem músicas bem legais aqui, tem Don't Cry, tem Eldorado, tem a versão dele para On-Broadway, tem No More, Tu Fargone, que é uma música mais acústica. Eu acho até que depois do Neil Young eu gravaria alguns discos mais legais do que esse aqui, mas esse aqui serve como um renascimento, como uma volta aos bons tempos do Neil Young, que continuariam ainda mais alguns discos depois dele, né? E só gostaria de mostrar daí, antes dele, o Neil Young lançou um EPzinho chamado Eldorado, que tem 5 músicas, das quais 2 não estão no Freedom. E acho eu, se ele tirasse algumas músicas do Freedom e botasse as 2 músicas que faltaram aqui, ou que tem aqui e não estão lá, né? Seria um disco ainda melhor, porque esse EPzinho aqui é bem bom, mas ele precisa, para ser um disco bom, ele precisa de algumas músicas que estão no Freedom. Então, se juntassem os 2, faria um disco melhor. E como a gente está aqui para mostrar bootleg, eu tenho um bootleg dessa época, que é apesar da capa ser antiga, bootleg, é uma capa do Neil Young dos anos 70, mas ele foi gravado em 89, né, com o Crazy Horse, e é um bootleg mais elétrico e tal. Tem várias sessões, Hard Tracks e Radio Sessions, mas é tudo coisa ao vivo. Então é Neil Young voltando aos bons tempos. Um disco muito recomendável. Um disco que eu gosto bastante, Freedom. Mas depois ele viria a gravar coisas ainda melhores, ainda um pouco mais adiante na carreira, ainda nos anos 90. É isso. Tu vê, né, Fernando? Eu fiz o link aqui sem saber, né? Porque esse disco aí eu não vi e não gostei. Mas tem a ver com Iron Maiden, né? Eldorado. Então, seguiu bem o link aqui, né? E fazendo o link lá já com o que o Mikael falou, dizendo que o Freedom ele volta para os bons tempos. No caso do Neil Young, eu ainda estou lá nos bons tempos, de 1970 até 74, 75, eu ainda não vim para cá, porque são tantos discos que é difícil acompanhar a carreira dele. Muito. Mas, claro, né, muitas dessas músicas que ele citou, né, são músicas conhecidas, tal, mas eu ainda tô nessa fase lá dos bons tempos ainda.
Eu acho que tu fazes bem, Fernando. Desse disco, com certeza, a mais conhecida é a versão elétrica de Rockin' in a Free World. E é uma das que me apresentou Neil Young, talvez, porque o Pearl Jam tocou muito ela ao vivo, ainda toca ela muito ao vivo. Eu tenho várias versões ao vivo do Neil Young. Então foi do Neil Young, não, do Pearl Jam, desculpa, tocando ela ao vivo. Tem do Neil Young também. E a música mais conhecida, com certeza, é Rockin' in the Free World, mas tem outras músicas legais, é um disco que vale a pena ir atrás. É um dos discos do Neil Young que vale a pena ir atrás, o Freedom. Muito bem. Eu já dei a minha opinião, então posso fechar 2 de outubro, Michael? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não? Não, pode ir. Então, Fechado. para fechar, 2 de outubro aqui, 53 anos da vaquinha mais famosa da história do rock, 53 anos de Atom Heart Mother. O que falar de Atom Heart Mother, né? Só citar esse nome aqui já me arrepia todo. Aí aqui tem as outras vaquinhas que ficaram com inveja de não ser famosa, né? Mas, cara, esse disco aqui, eu não tenho palavras, eu já começo a chorar, né? A faixa título, a suíte título, é uma obra-prima do Pink Floyd, com orquestra. Eles gravaram isso em 69, no final de 69, que eles gravaram essa música, e aí depois tocaram em shows. Tem uma apresentação da banda, né, que rola muito no YouTube no Japão, que eles apresentam quase que na íntegra, com um coral gigantesco. É um Pink Floyd, assim, que, cara, assim, eu não tenho... Não é Pink Floyd, né, porque o pessoal que ouve Pink Floyd ali do Dark Side of the Moon, do Wish We Were Here, The Wall, não tem nada disso aqui. Até tem um pouquinho Fat Old Sun, que é uma música do Gilmour mais no violão, né, que eu acho que é a segunda música mais famosa do disco, só pede para Summer 68, que por incrível que pareça, o Summer 68, para quem não sabe, não é da minha época, obviamente, mas foi o tema de abertura do Jornal Nacional nos anos 70. Usaram a música Summer 68, que é do Rick Wright, era a abertura do Jornal Nacional. E, cara, assim, até Alan's Psychedelic Breakfast, que eu sei que depois vai ter alguém aqui dessa live que vai falar mal da música, eu acho fantástica, assim, muito bem dividida, contando muito bem a historinha do café psicodélico, café da manhã psicodélico do Alan, assim, é muito bem construído, uma evolução perto do Maguma, que depois chega no Echoes ali, do medley, né, a faixa, a suite Echoes, que eles vão encerrar essa fase progressivo psicodélica e mergulhar no progressivo mais comum ali de Dark Side of the Moon. O que eu chamo de progressivo comum é um progressivo mais acessível, né? Sem suítes, tá, tudo bem, Shine On é uma suíte, mas dividida em várias partes e tal, não vamos entrar nesses detalhes. Aqui não. Até a própria Atom Heart Mother, a faixa título, é uma suíte de várias partes, só que, sei lá, cara, assim, é uma música tão bem construída, assim, a composição orquestral da abertura, o tema de blues, o solo do Gilmour fantástico, o jogo de corais pulando nas caixas de som do estéreo, para quem ouve, saltando da esquerda para a direita, o Rick Wright tocando teclado. É uma faixa tão boa, que a gente nem percebe que o Roger Waters está ali, apesar de estar, né? E eu sou suspeito para falar, porque eu acho esse o melhor disco do Pink Floyd, e é incrível que ele está completando 53 anos, porque quando eu conheci ele era um disco que tinha 20 anos, que foi em 1990. E, poxa, 53 anos, o tempo está passando, eu sei que eu já reclamei disso em outras horas, né, que eu estou ficando velho. Enfim, cara, um descasso aqui. Eu vou passar para o Fernando primeiro, Michael, porque eu sei da tua opinião sobre o álbum, então eu vou passar para o Fernando para ver se ele me ajuda um pouco ou não, né? Não, você falou muito bem do disco, é um disco fantástico ali, talvez é o início dessa fase né, de estrelas, né, Floyd, a faixa título realmente lindíssima. Eu não sei se vocês já viram uma versão dela tocada só por orquestra, e parece que a banda, nessa música em específico, eles foram muito mais compositores do que realmente instrumentistas ali, né? Porque parece que ela se desenvolve muito mais, muito com outros instrumentos até do que só baixo, guitarra, bateria, né? O piano ali, teclado. Você citou Summer 68, realmente, música linda, Fat Old Sun também, mas não podemos esquecer de If. Puxa, If eu acho linda também, suave, né? Simples, mas muito, muito lindo. Eu realmente também não gosto do café da manhã psicodélico do Alan. Eu acho exagero ali dentro do disco.
Mas não desabona o disco como um todo, sim. O disco é demais, é fantástico. Mikael. Olá, Mikael. Senta o pau. O Mairon já pegou as pedras lá e vai começar a jogar em cima de mim enquanto eu estiver falando, né? Mas tudo bem. A faixa título, a suíte. Eu nunca gostei dela. Eu acho ela pretensiosa, pomposa. Tá acima da capacidade de habilidade do Pink Floyd. Eu acho que eles foram além do que eles poderiam fazer. E tanto que existem versões dela que se acham na internet, até quando foi na pandemia, o Pink Floyd divulgou alguns vídeos oficiais no canal dele, e tem um dos vídeos, que eu acho que é Uma Hora com o Pink Floyd, alguma coisa assim, que tem uma versão dela ao vivo, mais curta, executada só pela banda, sem o coral, sem a orquestra. Eu gosto mais dessas versões, e já ouvi outras em bootlegs, o Atomic Modern só com a banda, eu acho melhor do que a com a orquestra e com o coral. Eu acho ela muito pretensiosa, está acima da capacidade de Pink Floyd para mim. Eu acho que eles quiseram atingir um negócio que eles não tinham habilidade e conhecimento para atingir. Eles não eram músicos tão versados em música quanto o pessoal do Yes, quanto o pessoal do Genesis, quanto o pessoal do King Crimson, para tentar algo tão audacioso. Minha opinião, o Mairon já me jogou um tijolo aqui, não tem problema nenhum. O lado B é uma continuação do Maguma. Tem uma música solo do Roger Waters, que é Eve, bonita, legal, mas nunca me atraiu muito. Tem Summer of 68, que é uma música solo do Rick Wright, que é maravilhosa, é uma faixa fantástica, eu gosto muito do Summer of 68. Tem uma música solo do Gilmour, que é Fat Old Sun, que eu sempre gostei, eu adoro essa música, mas é uma música que me traumatizou, e aqui eu vou fazer um desabafo. Quando o Gilmour veio tocar em Porto Alegre, ele tocou Fat Old Sun, foi um momento de êxtase para mim, porque é uma das minhas músicas, não vou dizer uma das minhas músicas favoritas do Pink Floyd, mas é uma música que eu gosto muito, e eu não esperava ouvir ela ao vivo. E aí eu tô lá delirando com a intuição, no momento que ele começa a cantar o The Fat Old Sun, não sei quando, não sei o quê, chega um sujeito perto de mim com os amigos dele, tive que ir lá buscar uma pizza, tô morrendo de fome, que música é essa que tá tocando aí? Nunca ouvi. Mas vocês viram não sei o quê? Cara, o cara simplesmente ele estragou a música pra mim porque ele não calou a boca a música inteira. E eu não pude ouvir a música direito. Então, pelo amor de Deus, se vocês forem num show e não conhecerem a música que tá tocando, respeitem, porque alguém que tá ali conhece aquela música. Fiquem quietos. Não façam que nem o cara fez no meio do The Wall, que quando foi começar o solo de Comfortable Number, o sujeito virou para trás e começou a conversar, para tipo, então, vocês viram que a fulana não sei o quê? Não façam isso, respeitem o artista, respeitem a música, respeitem os fãs, pelo amor de Deus, não estraguem. Então, a introdução ficou estragada o resto da vida para mim, por causa desse babaca no show do Gilmour. Desculpa o meu desabafo, mas eu tinha que fazer isso, cara. E o café psicodélico do Alan McFresh, o café psicodélico do Alan não faz nenhum sentido, cara. É uma viagem psicodélica da banda que só ocupa vinil. Então, já tomei umas pedradas do Mairon, já fiz meu desabafo. É um disco que eu ouço Summer of 68 e Fat Old Sun e me traumatizou com Fat Old Sun, então mais um motivo que eu tenho para não elogiar tanto o disco. Desculpem. Eu vou ter que brigar aqui, Fernando, porque eu vou falar uma coisa para o Mikael se ofender mesmo, mas depois a gente se acerta, porque a gente é irmão, né? É que o Mikael chamou o disco de pomposo. Eu acho que o Mikael ele não desenvolveu os ouvidos ainda para entender o que é pomposo, né? Pomposo é o Neil Young se achar Bob Dylan, tá? É isso. Não, mas é pomposo, Mairon. Porque fala assim, ó, pom, 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 pom. Tá bom, depois dessa nem tenho o que falar mais.